Chegou aquele belíssimo momento do ano em que nós, leitores, pegamos papel e caneta, agendinha nova, né, 2023, e definimos possíveis leituras para fazer no ano que começa. No caso, aqui estamos para falar de 8 livros para ler em 2023, né? Como sempre eu faço uma divisão entre livros de ficção e não ficção. Nesse vídeo eu mostro 5 livros de ficção e 3 de não ficção. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu não faço aquelas listas tradicionais de 12 livros, né, um por mês, porque eu acho muito, e dividindo nessa proporção de 5 para 3, fica mais tranquilo de ler todos eles no ano. Não posso deixar de destacar nessa minha lista de 2023 o fato de que os livros que separei aqui, quase todos são livros que fogem do padrão do que vocês estão acostumados a ver por aí em outros canais. Como vocês sabem, eu faço questão de garimpar muitos livros em sebos e tem uma boa quantidade de obras aqui na minha biblioteca que estão fora de circulação, mas também não é nada difícil você localizar nos sites de livros usados ou até mesmo no marketplace da Amazon. Então, pensando nisso, eu achei que seria muito legal fazer uma lista, né, com dicas e apresentar autores que estão fora do nosso radar. A ideia aqui é fazer vocês descobrirem outras coisas e não ficar sempre no mesmo tipo de lista. Além disso, também eu mostro 3 HQs que vou ler em 2023, mas isso será no próximo vídeo, tá separado. Então, para você acompanhar todo o nosso conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Você estando inscrito, você é avisado que tem vídeo novo aqui no canal, e toda semana tem vídeo por aqui, resenhas, lista de livros, vídeos especiais. Tem nosso documentário dos livreiros do Brasil. Enfim, tem muito conteúdo legal para você acompanhar e a sua inscrição é muito importante por aqui. Bom, vamos deixar de falatório e vamos lá. Logo de cara eu quero começar com esse livro aqui, O Texaco, do escritor martinicano Patrick Chamoun, livro vencedor do Goncourt de 1992, o principal prêmio da literatura francesa. Neste livro nós temos a história da Marie-Sophie, que é uma líder comunitária de um bairro na periferia da capital Fort-de-France da Martinica. E ela vai defender sua região após um urbanista projetar a demolição do bairro. A grande questão da Marie-Sophie é fazer com que o urbanista, que se chama Cristo, mude de ideia e ela consiga preservar a memória da sua família e da Martinica intactas. Para isso ela vira interlocutora de várias histórias dos tempos de escravidão, dos engenhos de açúcar e das revoltas da abolição da escravatura. O autor inclusive nasceu num desses bairros periféricos da capital e apresenta neste romance a importância da memória, né, e as tradições do seu povo. E aí eu preciso fazer 2 observações que me fizeram chegar nesse livro. A primeira foi a capa, né, isso aqui, belíssima, como vocês estão vendo. E também a tradutora, né, que é a Rosa Freire da Aguiar. Quando eu vi que era ela a tradutora, eu não pensei 2 vezes em comprar o livro. E o nosso segundo livro da nossa pilha é O Encontro em Samarra, do John O'Hara, o incorrigível jornalista norte-americano, que é muito conhecido por sua prolífica carreira no conto, né? Mas aqui o que temos é o primeiro romance dele, que é de 1934. Nesse livro, ele conta a história de um sujeito, Julie English, que é um jovem rico, autocentrado, que cai em derrocada ao agredir o dono da empresa em que ele trabalha. O'Hara usa a ruína do English para retratar a ruína social da pequena cidade e dos cidadãos que moram nela. Ele é muito conhecido por ser econômico nas palavras, né? O John O'Hara usou do seu olhar de jornalista para compor esse romance ácido sobre essas pequenas figuras da sociedade norte-americana preocupada na manutenção de aparências e da mediocridade, né, entre a comunicação e a interlocução entre eles, né? Temos aqui o nosso terceiro livro, voltamos inclusive a um país no Caribe também, já fomos a Martinica, né, nossa primeira indicação, nessa nossa lista aqui, que é o Pau de Sebo, do escritor haitiano René Depestre, que aqui ele conta a história do Henri Postel, um ex-senador de um país fictício, que se vê em aventuras contra o sistema tirânico que toma conta do Haiti, né, uma temática muito comum à literatura latino-americana. E aqui não é diferente, conta a saga de um povo curtido na fome, na opressão, também cheio de sarcasmos e densidade, para misturar o real e o imaginado nessa narrativa. Tem a orelha assinada pelo Jorge Amado, que faz entusiasmadíssimos elogios ao Depestre e a sua longa obra poética, e também esse romance. E se é indicação do Jorge Amado, indicação mais que acatada e confirmada aqui na nossa lista. Nosso quarto livro é de um autor britânico que conheci no ano passado e fiquei curioso para ler outras coisas dele. Eu estou falando do E.M. Forster e seu romance póstumo, O Maurice.
Aqui ele narra a história de um rapaz estudante de Cambridge que se apaixona por um ajudante de caça, que se chama de guarda-caças. E claro, ele não se permite a viver esse amor, pois a descoberta de sentimentos homossexuais é um conflito que ele não consegue explicar nem com a medicina, nem com a teologia. E o Foster relutou muito em lançar esse livro, ficou muito tempo escrevendo ele, e também a ideia do livro foi adiada durante muitos anos, né? E só veio a ser publicado um ano após sua morte. Ano passado eu li Uma Passagem para a Índia e fiquei muito curioso para adentrar em outros dos seus livros. E fechando o nosso quinto livro de ficção, finalmente vou trazer para o canal uma resenha do mexicano Carlos Fuentes. Estou falando de A Morte de Artemio Cruz. Esse que é um dos mais celebrados e uma das mais expressivas obras do autor, né? Conta as lembranças de um latifundiário prestes a morrer. Fuentes, como sempre, não poupa o cunho político nessa obra, né? Para justamente criar e criticar as estruturas sociais mexicanas. Ele foi um grande intelectual, um pensador mexicano, e expressou isso muito bem nesse clássico A Morte de Artemio Cruz. Bem, fechamos a lista dos livros de ficção e agora vamos para a lista de não ficção. Abrindo aqui nossa lista de não ficção, e que me foi muito recomendado pelo meu amigo Zé Marcos, lá do Rio de Janeiro. Ele me presenteou com esse livro e me fez ótimas recomendações. Eu estou falando aqui de A Trama da Vida, do biólogo inglês Merle Sheldrake. Aqui ele faz uma longa pesquisa. Aliás, é o que ele mais pesquisou na vida dele, que é o funcionamento dos fungos. Esses seres invisíveis e sem graça que a gente dá pouca importância para eles nas nossas aulas de biologia. Aqui ele demonstra justamente o contrário. Os fungos, como diz o subtítulo, constroem o mundo. Desde os alimentos que consumimos há milhares de anos, como a cerveja, por exemplo, até nossa possível dependência com espécies de fungos capazes de decompor poluentes e compostos químicos considerados personagens centrais na reorganização biológica, né, para enfrentar as crises climáticas. Mais curioso e legal, quem lê sobre esse livro, é que todo mundo fala que é surpreendente. Mesmo você que nunca leu nada sobre o tema, você acaba gostando, é o que todo mundo diz, e claro, está aqui na nossa lista por conta disso. Bem, o nosso segundo livro é uma biografia. Eu estou falando de O Maior Revolucionário das Américas, A Vida Épica de Toussaint Louverture, o líder da Revolução Haitiana de 1791. Essa revolução foi a primeira revolta que libertou escravizados negros das Américas, e Louverture foi o líder dessa revolução, que culminou na proclamação do primeiro Estado negro independente do mundo. É muito legal saber que essa biografia chega aqui no Brasil, porque a Revolução Haitiana é muito falada até hoje, muita gente discute, mas a gente tem, comparativamente com outras insurreições sociais aí pelo mundo, pouco material. Afinal de contas, o Toussaint Louverture, ele inspirou abolicionistas no mundo inteiro e inspira até hoje pensadores de movimentos anticoloniais e antirracistas. Vai ser bem legal falar disso aqui com vocês no canal, estou ansioso por essa leitura também. E o último, não menos importante da nossa lista, é o Literarte, do Gonçalo Júnior. Dessa vez o Gonçalo foi até os anos 1970 na Bahia e resgatou a história de uma livraria que lutou contra a ditadura militar. Eu gosto muito do tipo de pesquisa que o Gonçalo faz, porque ele sempre aparece com histórias importantes, mas pouco conhecidas. Eu acho isso importante, esse tipo de trabalho, essa carpintaria, de contar um pequeno pedaço do nosso país, mas com grande contribuição política e social. Não à toa, aqui estamos falando de um grupo de jovens que alimentaram sonhos e espíritos em manter de pé uma livraria contra a ditadura militar. Esse é o tipo de história que eu gosto e que eu tento estimular aqui no canal, inclusive, né? Aliás, todos esses livros, querendo ou não, tem algum tipo de conexão entre si, entre o meu gosto literário e o que me fazem pensar a literatura como algo muito mais abrangente e empolgante do que o que é. Bom, essa foi a nossa rápida apresentação dos livros que eu quero ler nesse ano de 2023. Estou entusiasmado para ler e a gente gravar vídeos aqui no canal e conversar sobre cada um deles. O que vocês acharam? Quero saber nos comentários. Gostaram da lista? Vocês conhecem os livros que eu apresentei aqui? Os livros de não ficção são todos lançamentos recentes, né? São até mais fáceis de encontrar por aí. Os demais, os de ficção, confesso que não vejo muita gente falando sobre eles, e essa era justamente a minha intenção, de fazer com que a gente fuja um pouco desse feed do Instagram, né, repetitivo, que todo mundo lê e posta sempre as mesmas coisas, de um monte de gente que tem preguiça de acessar coisa antiga, que você só encontra em sebos, em livrarias. Então a intenção era justamente essa mesmo, da gente pensar um pouquinho na infinidade de coisa boa
já foi lançado aqui em outros tempos e que não é tão difícil de encontrar assim, né? Me conta aqui nos comentários quais livros vocês vão ler em 2023. Eu vou adorar receber essas dicas também de vocês. Se você gostou desse vídeo, lembre de se inscrever aqui no canal e deixar o like, beleza? Valeu!